Eu hoje vejo com muita mágoa crianças e adolescentes que estão em grupo, mas estão completamente sós. Estão em grupo, mas estão agarrados aos ecrãs. Com o corpo quieto, com o corpo sem se mexer e prejudicando muito a sua saúde, em termos físicos e em termos mentais. A história tem ciclos e a educação não está longe desses ciclos. Se a educação é cultura, a educação está assim, porque nós temos uma história e uma cultura, então isto é um renovar constante na mudança, na alteração, no adequar à sociedade que temos. A nossa sociedade ainda tem, na educação convencional, a mesma base de educação da Revolução Industrial, que pretendia ter operários a trabalhar nas fábricas que compreendessem as regras da fábrica e as cumprissem bem. Por isso era necessário alfabetizar as pessoas em larga escala. Era uma necessidade. Essa já não é a necessidade do mundo de hoje e do mundo do futuro. Deveríamos retomar o que é a espontaneidade de ser e não a obrigatoriedade de ser como os outros querem que eu seja. Não é? Da mesma maneira como eu devo pensar de forma nova e não da maneira como me exigem que eu pense. Quer dizer, quando é que nós temos uma escola em que as crianças têm gosto de ler porque sabem que vão aprender coisas? Quando é que eu tenho uma escola em que as crianças são desafiadas a ser pequenos cientistas? Quando é que eu tenho uma escola em que as crianças se sentem em grupo a serem produtivas no sentido mais qualitativo e não vão preocupadas com a nota, com o ranking ou com o sucesso a curto prazo? Quando é que eu tenho uma escola que pense efetivamente na infância e no seu desenvolvimento e não apenas em adultos pequenos que têm a aprender coisas que os adultos impõem? Pensar na sustentabilidade do planeta não é pensar também na educação de quem o vai habitar? Para mim, a educação, o principal propósito é dar resposta aos projetos de aprendizagem de cada um. Para mim, enquanto professora, para os meus estudantes, para os alunos, a educação, a escola, é um espaço privilegiado para nós concretizarmos isto. A escola continua a manter um modelo demasiadamente conservador, reprodutivo, e deveria alinhar-se no sentido de mudar as suas práticas educativas, no sentido das crianças serem mais protagonistas do processo de aprendizagem, com mais curiosidade, com mais participação, em que pudéssemos dar tempo para os talentos que as crianças têm, todas elas de forma diferente, se poderem manifestar, em vez de estarmos a impor um ensino demasiadamente impositivo. Nós deveríamos esperar que as crianças se revelassem, de modo a potencializar esses talentos e prepará-los, portanto, para um mundo diferente, que vai implicar, obviamente, muita capacidade adaptativa e muita criatividade. Ouvimos falar de muitas escolas no país inteiro que tentam pôr em prática novas maneiras de ensinar. A nossa primeira paragem é a Escola de Montessori, do Porto. A pedagogia Montessori é uma pedagogia que difere das restantes porque começa por se sentar na criança. Portanto,
o protagonista do seu processo de aprendizagem é a própria criança. Na maior parte das pedagogias, quem está no centro é o educador. Não é? E em torno dele tudo roda. Agora vamos todos fazer isto, agora vamos todos fazer aquilo. E, portanto, está no centro de todo o processo. Na pedagogia Montessori é a criança que conduz o processo mediante os seus interesses, as suas necessidades. Tendo o ambiente preparado, todas as experiências e as descobertas vão surgindo pela exploração. Então começou por preparar todo um ambiente rico para que as crianças pudessem manipular e experimentar e trabalhar com materiais do dia-a-dia, com materiais naturais, privilegiando as madeiras, as louças, portanto, materiais que partem, porque tudo o que nós fazemos tem uma consequência e é importante que nós temos esta percepção e somos responsáveis pelas nossas ações. E, portanto, tendo a criança como protagonista, um ambiente preparado e um adulto respeitador. As crianças chegam e cada uma escolhe o seu trabalho, mediante a energia que traz, mediante os seus interesses e mediante também materiais que lhes fomos apresentando, porque há materiais com os quais eles não conseguem trabalhar porque não sabem como trabalhar com eles. Vamos-lhes mostrando uma série de materiais. Eles trabalham com os seus materiais livremente, escolhem, se sujam, arrumam, limpam. Portanto, eles fazem todo o processo e é engraçado ver como às vezes se encadeiam os processos uns nos outros. Às vezes estão a limpar, a descascar tangerina, sujam a mesa, depois limpam a mesa com o pano, depois vão lavar o pano, depois põem o pano a secar, quando o pano está seco dobram e voltam a pôr no exercício e, portanto, há uma série de exercícios encadeados e eles vão fazendo dentro daquilo que lhes interessar. Mas a grande diferença passa por cada um poder escolher livremente as suas atividades mediante os seus interesses e poder aprender com outro gosto. Aqui trabalhamos de uma forma respeitando a criança, dando aqui liberdade com limites, porque é muito diferente dizer, mas se eles têm liberdade, fazem o que querem. Não, fazem o que querem dentro de limites, porque a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro, isso tem que ver com respeito. Portanto, isto tem que estar muito claro. Portanto, jamais posso danificar o material, fazer mal a alguém, danificar uma planta, não é? Eu tenho que cuidar de mim, tenho de cuidar dos outros e tenho que cuidar do ambiente que me rodeia. Aprender a viver com os outros é talvez um dos maiores objetivos da escola. Agora, é evidente que os pais vivem muito atrapalhados do ponto de vista da gestão do tempo. Eu diria que se tivesse que eleger uma variável mais interessante para discutir essa relação entre a família e a escola no que diz respeito à educação atual, era discutir esta questão do tempo de vida. Porque os pais trabalham demasiado, andam exaustos, egos fatigados, chegam a casa muito cansados e não têm tempo para os filhos. Quer dizer que as crianças estão a ser vítimas do trabalho dos pais. Nós temos que harmonizar o tempo entre a família, a escola e o trabalho. E essa é uma missão que me parece que implica grande coragem das entidades públicas e a implementação de políticas públicas para que haja mais qualidade de vida. Qual é a importância da pedagogia Montessori na nossa sociedade atual? Uau! A pedagogia Montessori é uma pedagogia que não é recente, é uma pedagogia que já existe há 100 e tal anos e que nos vem chamar a atenção para as coisas mais simples da vida. Eu lembro-me quando comecei a ver, quando tive noção do que seria Montessori, pensei, como é que eu não pensei nisto antes? Isto é tão básico, não é? Preparar todo o ambiente para que eles experimentem, para que eles explorem, para que trabalhem em movimento, respeitando a necessidade de movimento da criança, seguindo os seus interesses. Isto é tão simples. Observar, parar, que são coisas que não temos tempo. Não é? Está a fazer aqui uma birra, pronto, pega um telefone, vamos aqui entretê-los, vamos fazer aqui quase o pino, para os manter ocupados, entretidos, desligados da realidade. Então o que o Montessori lhes traz é voltar a conectar-se consigo, ligar-se ao real, experimentar com todo o nosso ser e com todo este corpo que vamos absorver e aprender, não é? E o que aprendemos vai-nos ficar para todo sempre, divino. Na escola não entra só o cérebro, na escola entra o corpo todo. E por isso significa que temos que valorizar mais as áreas artísticas, as áreas que promovem o brincar e também a atividade física, de modo a que haja esse equilíbrio em todo o processo, portanto, educativo. Portanto, diria que nós necessitamos também de os conhecimentos serem cruzados, de modo a acabar com
a gavetas em relação aos conhecimentos e, obviamente, os professores serem mais mediadores e tutores, ajudando as crianças a crescer e a descobrir e a serem pequenos pesquisadores. Uma escola de pequenos pesquisadores? Nem mais. Foi o que encontramos na Escolé, em Matosinhos. Wanna say it's alive, I wanna write the end with a final surprise. Wanna take it tonight. É uma escola diferente, tem outros meios de ensino. É um modo de aprendizagem por projetos que, em vez de ficarmos umas 8 horas a olhar para um professor num quadro, ficamos a fazer atividades e a explorar muitas mais coisas sem ser matemáticas, português e estudo meio. Nós escolhemos um projeto, muitas vezes, e à base desse projeto vamos estudando a matemática, o português e o estudo meio dentro do projeto. A escola é uma escola onde trabalhamos de uma maneira diferente e onde damos muita atenção à criança. E olhamos para as crianças e tentamos vê-las como elas são e não como aquilo que nós gostávamos que elas fossem ou o que é que nós queremos que elas sejam. Vamos tentar perceber quem é que elas são e como é que podemos potenciar aquilo que elas já têm, de maneira a que elas se sintam estimadas e confiantes naquilo que sabem e naquilo que conseguem fazer. Quais foram as motivações que vocês tiveram para criar este projeto? Basicamente, filhos. Portanto, eles tinham crianças, alguns dos pais que participam e que são sócios da escola já tinham filhos e não conseguiram encontrar uma escola com a qual se identificassem na maneira como queriam que olhassem para os filhos deles. Aprender é muito divertido e aqui é muito divertido aprender. Para nós é um encanto vê-los crescer e vê-los desenvolver-se todos os dias. Ver uma criança ganhar confiança para se arriscar, para falar perante os amigos. A par de os verem envolvidos em todos os projetos que fazem de aprendizagem, porque eles aprendem por projetos e, portanto, têm que aprender e têm que aprender português e matemática, mas sempre relacionados com projetos. Mesmo nesses momentos, eles conseguem ser eles próprios e conseguem aprender por eles e aquilo que é importante. E para nós isso é o que nos tem motivado e continua a motivar todos os dias. Porquê é que a brincadeira é importante? Primeiro porque nos permite conhecê-los. Nós estamos quase sempre com eles, mesmo quando eles estão em brincadeira livre, nós estamos muitas vezes a orientar o grupo e permite-nos conhecê-los e saber o que é importante para eles. E depois, porque através da brincadeira nós conhecemos muito sobre eles. E em termos de pré-requisitos, em termos de observação de pontos específicos de aprendizagem, para nós, nomeadamente os jogos de tabuleiro, têm sido uma ferramenta muito boa, porque conseguimos perceber onde é que eles estão, o que é que eles já são capazes de fazer, o que é que eles ainda não são, e através do jogo guiá-los nesse sentido. Porque é que em pleno século XXI estamos a falar da importância do brincar? Não era necessário estarmos a falar nisso, porque deveria ser a questão primeira da existência da infância. Não é? A brincar aprende-se. E ao longo da vida nós temos uma infância longa. Somos a única espécie animal que tem uma infância muito longa e necessita de brincar muito na infância. Só que quando hoje nós olhamos para a família, a comunidade e a escola, as crianças têm tudo formatado. Têm o tempo todo organizado. São crianças de agenda. São crianças que têm um tempo completamente estruturado pelos adultos. Veja que há crianças que têm, em média, 45 horas na escola, por exemplo, no primeiro ciclo, que na maior parte dos casos vivem 30 a 35 sentadas, quietas, em silêncio e paradas, e isso é muito mau, porque não tem um equilíbrio entre tempo estruturado e tempo não estruturado. As crianças deviam brincar mais, quer no interior, quer no exterior. E o brincar é talvez o instrumento mais poderoso no sentido de permitir que as crianças se possam conhecer, possam ter mais confiança em si próprias e possam ser cidadãos felizes, empreendedores e com sucesso no futuro. Todo o trabalho é pensado
para cada aluno e para cada nível a que eles estão. Nós aqui não falamos em anos, eles não falam em eu estou no primeiro ano, eu estou no quarto, nós falamos em níveis e eles são ajustados conforme o nível em que estão, porque eles não são bons da mesma maneira a tudo. Nós não fazemos avaliação formal, os nossos alunos aqui não têm testes, não têm fichas de avaliação, não há notas no final do ano. Nós temos um bom rácio entre a quantidade de alunos e a quantidade de professores. Nós temos 4 professores para 30 e muitos alunos, por exemplo, na iniciação quase 40. Então isso permite-nos conhecer muito bem cada criança e perceber as dificuldades que cada um tem. Nós podemos ter uma sala equipadíssima com a maior tecnologia do mundo, mas se eu chegar lá e eu estiver altamente interessada em perceber o que é que aconteceu na Índia a semana passada, porque eu ouvi dizer que tinha havido uma catástrofe natural, mas o professor chega lá e no seu mundo tecnológico ele decidiu que, afinal, hoje vamos estudar os morangos através da app e do etc, etc, não contribui a nada porque eu continuo a ser somente um sujeito daquilo que aquela pessoa adulta quer. E eu preciso de ser autor numa escola. Acham possível aplicar essa metodologia numa escola pública? Não é fácil, mas é possível. Agora, sem apoio não dá. Nós trabalhamos em equipa e o trabalho de equipa é muito importante quando se aplica este método. Portanto, é importante haver uma equipa que esteja junta na vontade e eu acredito que é possível fazer isto na escola pública. Tem que haver, de facto, uma rede de suporte grande para ajudar os professores a crescer, porque isso nem sempre é possível e é muito difícil fazermos isto sozinhos. Partimos à procura de escolas públicas que também já estão a ensinar de forma diferente. Começámos por Vila Nova de Cerveira. No início do ano, os miúdos, em conjunto, todos juntos, primeiro ciclo e pré, decidiram, cada um votou no tema que gostaria de trabalhar. O tema mais votado foram os plásticos, os sacos de plástico, e portanto foi a partir da escolha deles que nós começamos a trabalhar. Conseguimos e descobrimos que um saco de pano tem uma durabilidade muito maior, não é de uma única utilização. Os miúdos trabalharam as disciplinas todas, a matemática, o português, estudo do meio, portanto há aqui uma flexibilidade curricular muito grande e construíram eles próprios uns sacos de pano, em que decidimos, por sugestão deles, irmos a uma grande superfície, porque as pessoas ainda compram os sacos de plástico, então decidimos fazer a troca. Propusemos às pessoas na grande superfície se queriam trocar o saco de plástico que tinham comprado por um saco de pano feito por nós. E foi muito engraçado porque as pessoas, ninguém recusou e acharam a ideia uma ideia muito original. Trabalhar em projeto é muito desafiante. Permite-nos trabalhar de uma maneira diferente, mais ativa, levar os alunos também a participarem ativamente, logo aumentando o seu grau de motivação porque eles estão envolvidos a trabalhar no projeto. Trabalha também a confiança, a autoconfiança que eles têm, desinibe-os, porque eles têm que partilhar, eles têm que trabalhar em grupo, que é outra vantagem também, o trabalho do grupo, a solidariedade, a interajuda. Nós, quando trabalhamos em grupo, trabalhamos todos juntos, o primeiro ciclo, não é? Desde o primeiro ano ao quarto ano, portanto, nós tentamos organizar grupos com os vários anos de escolaridade, de modo a proporcionar mesmo esta interajuda e solidariedade. Portanto, o trabalhar em grupo, a motivação, já são grandes fatores para adquirirem rapidamente todas as aprendizagens. A criança como autora da sua própria educação. Será utopia? É uma grande mudança na nossa maneira de ensinar, mas já várias escolas começaram a fazer experiências. A questão da aprendizagem é sempre algo difícil, porque as crianças, em primeiro lugar, não aprendem todas da mesma maneira, não é? Nós entendemos que a aprendizagem não acontece exclusivamente por um processo de ensino, ou seja, por um processo de transmissão de conhecimento, mas aparece essencialmente em função dos contextos que são significativos para a sua aprendizagem. Portanto, é esse o princípio que nós temos em termos da aprendizagem. O projeto Dar Asas tem um outro entendimento do que é a educação, um outro entendimento do que é a organização do ato educativo,
Pensamos que não precisamos ter turmas, não precisamos ter anos de escolaridade, precisamos ter grupos de aprendizagem que são organizados de acordo com um determinado perfil. Nós entendemos que as crianças, para aprender, não têm que estar sujeitas àquilo que o professor está sempre a planear para elas fazerem, não é? E, portanto, é este desenvolvimento da autonomia que o plano individual de trabalho promove, não é? E que, a pouco e pouco, ele vai assumindo outras características, outras nuances. Nós temos um horário de trabalho, não é? Esse horário de trabalho é construído com eles. Ou seja, não é o professor que diz na segunda-feira, das tantas às tantas, faz-se matemática, e depois faz-se português, e depois faz-se estudo a meio. Quer dizer, não é isso, não é? Isso é dialogado com as crianças, tanto no dia-a-dia, como nos momentos de assembleia de turma, onde se faz um ponto da situação. O papel do professor é fundamental, mas o professor na nossa escola não é aquele que professa. É aquele que tenta mediar um processo de aprendizagem e provocar a aprendizagem. Ou seja, é aquele que trabalha diretamente com as crianças. Quando entra numa sala, frequentemente estamos à procura de onde é que está o professor. Ele está, muitas vezes, sentado no meio das crianças a trabalhar com eles. Portanto, esta pedagogia do espaço modifica-se. Não entramos numa sala e sabemos claramente que o professor está ali na secretária junto ao quadro e que os alunos estão em fila comboio a olhar, a ouvir o que é que aquele papagaio, digamos assim, está ali a debitar. Não. O professor tem um papel essencial, de facto, neste processo de mediação do ato educativo, de provocação da aprendizagem e, obviamente, de regulação e de avaliação desse processo, como é lógico. O nosso processo de avaliação é um processo em que nós promovemos os princípios da autoavaliação. Feito como? No início de cada ano há sempre um trabalho de apropriação curricular, o que significa que as crianças pensam nos objetivos de aprendizagem que elas acham que devem atingir no final desse ano. E neste trabalho de apropriação curricular é evidente que nós vamos ligando aquilo que são as metas de aprendizagem, que digamos que é aquilo, o programa oficial, digamos assim, na gíria corrente, não é? De acordo com isso, eles vão trabalhando esses objetivos. Quando uma criança atinge um determinado objetivo de aprendizagem, ela atingiu e propõe-se a fazer essa avaliação, não é? E neste trabalho, uma criança pode estar a trabalhar objetivos de português, como de estudo do meio, como de matemática, como de expressão plástica, não é? Como de educação física. É a sua decisão e, portanto, não há aqui um trabalho em que o professor está a orientar de tal forma que todos fazem o mesmo ao mesmo tempo. A receptividade é variável, não é? A grande maioria dos pais manifestam uma grande receptividade, não é? Agora, é evidente que, como em tudo na vida, há aqueles pais que têm uma visão mais tradicional do que é o ato educativo e em que a forma como eles aprenderam continua marcada na sua memória e na sua vivência e não conseguiram desconstruir essa realidade e continuam a entender que a escola deve ser a escola da transmissão, a escola do trabalho de casa sistemático, recorrente e aquele das cópias, dos ditados e isso tudo é evidente que há. Relativamente a esses pais, nós o que fazemos é explicamos o nosso projeto de ação educativa, fundamentamos as nossas opções e esta questão é muito importante porque a educação é um ato de fundamentação. Não pode ser um ato de transmissão de uma determinada prática que é tradicional e que é hábito ser feita, não é? E esta questão da fundamentação das posições é algo que nós explicamos aos pais. É este o nosso projeto educativo, tem estes fundamentos, é desta forma que nós trabalhamos, porque esta proximidade e esta explicação é fundamental. Pecamos muitas vezes porque as salas de aula continuam em filas de autocarro, não é? E os alunos conhecem muito bem as nucas uns dos outros, mas não conseguem fazer a leitura nos olhos uns dos outros e continuamos com um professor à frente de uma fila de autocarros. O que é que acontece se continuarmos a ensinar neste modelo de escola a tempo inteiro, espaços fechados, o tempo sentado? Vamos continuar a aprofundar problemas sérios do ponto de vista da decadência do que é a literacia motora e lúdica e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento muito problemático de desordens mentais, como é a ansiedade, como é a depressão, o déficit de atenção e hiperatividade, os sentimentos de suicídio que acontecem entre os 15 e os 20 anos, 25 anos. E isso são tudo sintomas de que não se está a viver esse tempo com qualidade. Portanto, vivemos demasiadamente apressados. Nós temos que aprender a viver devagar e isso é um conceito que se tem que ensinar dentro da escola. A ter cidadania,
no sentido de observar o seu próprio corpo como uma entidade complexa no seu funcionamento, mas também aquilo que é o espaço natural, aquilo que é o meio natural. Hoje as pessoas já não conseguem parar, viver devagar, ter tempo ao silêncio e apreciar aquilo que é belo, aquilo que é interessante, que a natureza nos dá. Há crianças que hoje já não conseguem fazer as experiências que nós temos nas nossas memórias da nossa infância. E isso é algo que é muito preocupante, porque são crianças que vivem numa cultura tipo SMS, quer dizer, um corpo sentado, frente ao ecrã, ou sentado na escola, sentado em casa, e isto não corresponde àquilo que são as dinâmicas mais biológicas e ancestrais da vida humana. Em Coimbra, fomos conhecer uma nova experiência de educação na natureza. Durante 8 semanas, as crianças trocam sala de aula pela floresta. O projeto Limites Invisíveis é um sonho. Vir para a natureza e brincar na natureza, explorar, conhecer, é um dos nossos focos principais. As crianças têm a oportunidade aqui de fazerem o seu próprio processo de aprendizagem, brincando livremente e espontaneamente, e nós apoiamos essas descobertas e esse crescimento. Nas asas dela estão os vasos sanguíneos, assim como nós temos pelo nosso corpo. E se nós tocarmos nas asas, sabem o que é que vai acontecer? Ela morre. Ela vai morrer porque nós, ao mexermos assim nas asas delas, vamos fazer o quê? Pressionar os vasos sanguíneos e depois deixa de haver circulação do sangue. Nós, desde há uns anos atrás, nós conseguimos ver que os jardins de infância e a maioria das escolas estão com pavimentos tartã ou calçada. As crianças não têm grandes elementos ou muitos elementos naturais para poderem explorar livremente. Aqui é precisamente o oposto. Os brinquedos e estas infraestruturas feitas pelo homem acabam por estar noutros contextos. Aqui temos a natureza. E a natureza, se nós olharmos à nossa volta, nós temos as mais variadas hipóteses, possibilidades de descoberta, porque basta olharmos, ok? Nós temos os seres vivos, nós temos a matéria morta, nós podemos juntar os elementos, nós somos criativos, queremos alguma coisa, construímos, ok? E depois a natureza traz também muita resolução de problemas, resolução de conflitos, não é? Queremos fazer algo, ok, como é que vamos fazer? As coisas vão surgindo. Na natureza nós temos a hipótese de experimentar as texturas, ver as cores, os sabores. Aqui na natureza, eu sinto muita mais frescura aqui e também nós podemos fazer muito mais coisas aqui do que uma sala de aula estudando sentado. Às vezes é bom fazer isso, mas eu prefiro aqui. A natureza para nós não é um cenário. Poderia ser, mas não é essa a nossa perspectiva. E isto logo desde o início, há aqui um cuidado muito grande por parte das educadoras para a sensibilização da importância da natureza na nossa vida e da importância da vida no planeta e que temos que ter cuidados para que seja possível a sustentabilidade da vida no planeta e que nós fazemos parte desse planeta. Portanto, isto é um sistema que estamos todos integrados. Nós não vemos a natureza de um lado e o ser vivo do outro. Não, isto é tudo muito interligado e qualquer ação deles vai ter consequências. Em Viana do Castelo, juntou-se o útil ao agradável.
educação e conservação da natureza. Aqui, os alunos fazem visitas de campo para reforçar o que aprendem na sala de aula. É uma questão de consolidar conhecimentos, não é? Eles aprendem a teoria em sala de aula, mas se calhar se não saírem para o campo não vão adquirir ou pelo menos reter tão bem o conhecimento como se estiverem a aprender no campo. Muitas vezes o que acontece no campo é eles se lembrarem de coisas que deram na sala de aula e depois, e tal, é isto. É muito aquela questão de conhecer para depois preservar. Bom dia. Eu acho que é fundamental saber meditar, saber respirar, perceber o seu silêncio, saber fechar os olhos. Há crianças hoje que não conseguem fechar os olhos. Há crianças que não sabem respirar e quem não sabe respirar não pode aprender. Toda a nossa ingratidão. Vamos fazer aqui uma experiência, ok? Sim. A maior parte de nós sabe que nós sabemos que temos mãos, não é? Mas a maior parte de nós não tem consciência das mãos. Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar as nossas mãos à frente do nosso corpo, à frente dos nossos olhos, ok? Não quero ninguém a falar neste instante. Só vos peço para observarem as vossas mãos e vão, por exemplo, reparar se a temperatura da mão é igual. Antes de observarem, sentirem a vossa mão e notem se a temperatura da vossa mão é igual em toda a mão. E agora vamos ver se alguém consegue, por exemplo, sentir a batida do coração na mão sem mexer a mão. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos escutar os sons à nossa volta. Ouçam-os todos com muita atenção. Qual é que foi a motivação para trazer as mentes sorridentes aqui para o agrupamento de escola? A primeira motivação foi o facto de eu ser professora há 24 anos e sentir que não estávamos a dar respostas a velhas problemáticas. Portanto, achei que podíamos encontrar uma forma inovadora de responder a velhas questões, como muitos jovens com ataques de pânico e de ansiedade, situações em que muita gente se queixa de falta de atenção e de concentração por parte dos alunos, situações até mais problemáticas do ponto de vista da saúde mental, de que nós nos vamos apercebendo. E, portanto, achei que se calhar era chegado o momento de, pela minha experiência pessoal, eu já fazia mindfulness, de darmos uma resposta diferente para velhos problemas. Posso perguntar o que é isto da atenção plena? Do ponto de vista prático, é ter consciência do nosso corpo, das nossas emoções. No fundo, é um treino da mente, um treino efetivo que tem impacto a nível da neuroplasticidade e que pretende treinar a nossa atenção, a nossa concentração, no sentido de tomarmos consciência não só da nossa narrativa interna, que tantas vezes desenvolvemos e na qual acreditamos, mas também temos consciência de que os pensamentos têm impacto no nosso corpo, a nível das nossas emoções, daquilo que sentimos, e, portanto, ensinar-nos também a autorregular as nossas emoções. Muitos chegam aqui até contrariados, um bocado o que é que eu venho para aqui fazer. Outros chegam expectantes, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Outros muito reticentes e muito céticos, isto não faz nada e pronto. E isto é um trabalho. Pronto, ao longo do tempo começam a sentir-se muito mais relaxados, muito mais calmos. Então, vamos começar por deixar a coluna direita, como se um fio puxasse o topo da vossa cabeça. As pernas paralelas, ligeiramente afastadas. Fechem os vossos olhos. Comecem por sentir o contacto do vosso corpo com a superfície onde estão sentados. Reparem nas batidas do vosso coração. Lembrem-se que é normal a mente fugir e criar histórias e outros pensamentos,
Mas sempre que isso acontecer, tentem gentilmente trazer a mente de volta à respiração. Inspira, 1, 2, 3, 4, 5 e expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou a gostar muito desta experiência das mentes ridentes. Sinto-me muito grata por poder proporcionar e contribuir para estes momentos de tranquilidade e relaxamento dos meus colegas, que me ajudaram muito em situações de testes e do dia-a-dia também, e que acho que também os vão ajudar muito. E acho que toda a gente devia poder ter esta experiência e fazer também, praticar em casa, porque é muito importante e ajuda muito. O que é que sentiste quando começaste a fazer logo no 5º ano? Eu comecei-me a sentir mais calma e às vezes quando eu tinha raiva, isso eu conseguia controlar mais essas sensações, e acho que tem vindo a melhorar e acho que consigo ficar mais calma. E eu tenho muitas provas de música e de clarinete e isso tudo, e acho que eu nessas provas costumo ficar muito nervosa e acho que tem vindo a ajudar-me bastante. E as notas também têm melhorado muito, apesar de já serem boas. Dos estudos todos que existem previamente e que já existiam, havia sempre ganhos em termos de atenção, em termos de autoestima, em termos do autoconceito, do controle dos impulsos, mas é sobretudo importante, hoje em dia fala-se muito de crianças com hiperatividade, com déficit de atenção, com uma série de problemas de comportamento, toda a gente vive muito a correr e há pouca capacidade de estar e de concentrar e de focar no momento, e eu acho que os ganhos na atenção, na memória e depois repercutem-se obviamente na parte da aprendizagem e nas notas, são de facto muito importantes. Para a nossa grande felicidade, já estamos em 14, já levamos o projeto a 14 agrupamentos de escolas, centro e zona norte do país. A rua para brincar está em vias de extinção. Hoje olhamos para a cidade e não vemos crianças, estão todas aprisionadas. E os cidadãos andam todos em correria. Chegam ao fim do dia profundamente estressados. E estou convencido que dormem mal. E estou convencido também que não são felizes. Uma sociedade de abundância, mas infeliz. Isto é trágico. É uma tragicomédia, não é? Portanto, vamos pensar o corpo de forma nova. Vamos pensar a sociedade de forma nova. Vamos pensar o mundo de uma forma mais sustentável. Repare que em pleno século XXI as guerras continuam. A solidariedade e a paz não foi possível conseguir. A ganhar força em Portugal nos últimos anos está também a pedagogia Waldorf. Em pleno Algarve, viemos conhecer uma forma diferente de olhar para o ensino. A pedagogia Waldorf educa muito para o pensar livre. É uma pedagogia que assenta em 3 pilares principais, que é o pensar, o sentir e o fazer. E se calhar também tem estas 3 conjugações: ser responsável socialmente, cuidar do mundo e dos outros em volta de mim, ser criativo, ter a minha própria autoeducação de um pensar livre, e aqui este conjuga os 2, e criativo. Quando eu sou um ser criativo, eu transformo a minha realidade também à minha medida. E por isso também ponho a minha individualidade no mundo. É ter um nível de autoeducação e de autorreflexão e não só vivermos para fora e para trabalhar e para fazer produto e produção. Podemos produzir, mas podemos produzir de uma forma que também nos reconheçamos nela. Não seja só um autómato. Não sei, nós assentamos qualquer conteúdo que passamos para a criança, tentamos que a criança integre no seu pensar, no seu sentir, no seu fazer. E se, por exemplo, na 3ª classe fazemos construção de casas e eles estudam as casas, estão no pensar, fazem maquetes, fazem desenhos, depois sonham a sua casa. E aí vem o seu sentir, o que é que eu gostaria que a minha casa fosse. E depois fazem um projeto, como podem ter visto na escola, estas casas pequeninas foram feitas pelas 3ª classes, porque depois eles levam a fazer, e as suas mãos
integram o conhecimento que passou pela parte intelectual, parte de sentir, e isso permite a essa criança estar dentro das matérias com uma consciência integral. Porque a consciência não é só a nível intelectual, e eu acho que às vezes, não sei, não é uma crítica, mas talvez os planos pedagógicos convencionais assentem muito mais na parte intelectual da criança, mas que depois fazem-se estar desprovida de se relacionar com o mundo a nível de sentir e a nível do fazer. E por isso muitas taxas de insucesso escolar, se calhar nas escolas mais convencionais, têm a ver com crianças que não têm motivação, não têm interesse. Porque também não está todo o seu ser dentro do que está a ser ensinado. E isso se permeia em todo o ser da criança, este pensar, sentir e fazer, a criança sente-se relacionada com o assunto, é experiencial para ela o que é que significa uma matéria, o que é que significa a Grécia, porque eles fizeram um templo juntos, e que já é uma experiência dela em vez de um conhecimento só adquirido. E quando é uma experiência, é individual para ela e é próprio, e ela tem uma autoria sobre esse conhecimento, por isso ela tem interesse nele. É como uma planta, se a planta está ainda numa fase de germe, não vale a pena querer frutos. Uma semente está debaixo de terra, tem que se deixar crescer. Se queremos uma planta saudável, se queremos metê-la numa estufa e meter um monte de fertilizantes para crescimento e fazê-la crescer brutalmente, rapidamente, temos se calhar nesse exemplo da planta o mesmo efeito que um tomate. Esses tomates de estufa e que são vendidos de uma forma industrial são enormes, são vermelhos, mas quando se prova é só água e sem sabor, não houve real conteúdo. Então nós com as crianças queremos que haja um crescimento, às vezes que respeitamos o ritmo, mas seja um crescimento real e saudável para a criança. O conhecimento não se impõe, descobre-se. Eu tenho que ter crianças curiosas para serem felizes. Mesmo aqui na universidade eu tenho adolescentes que chegam aqui que não sabem fazer uma pergunta, não sabem pensar, porque foram habituados a um sistema apenas de memorização, de reprodução do conhecimento e de esquecimento a seguir. Aliás, as perguntas que eles fazem é quando é que é o teste, o que é que eu tenho que estudar, ponto. O aluno é autor de obras e esta é uma postura que me interessa muito e acho que é o caminho para nós conseguirmos pessoas mais conscientes dentro da nossa sociedade a todos os níveis e sob todos os aspectos e para poderem ser também muito críticos em relação a si próprios e poderem ser críticos em relação aos outros e aprenderem a ser críticos. Temos que mudar a escola, mas quando há uma tentativa de mudança, as pessoas ficam todas com muito medo. Então não vai haver testes iguais para todos? Então a avaliação como é que é? E há sempre a resistência à mudança. E nós temos, de facto, começar a mudar. Nós temos que mudar o paradigma, fazer um reset e mudar o modelo de funcionamento, porque o futuro é incerto, não é? Provavelmente uma grande parte das profissões que existem atualmente irão desaparecer. Nós temos que preparar estas crianças, estes cidadãos, para um novo mundo, acima de tudo com uma grande capacidade, de facto, de saberem resolver problemas, de trabalharem com problemas complexos, de trabalhar em equipa, terem pensamento crítico e, acima de tudo, saberem comunicar com os outros. Eu acho que o maior desafio vai ser ter pessoas criativas, inovadoras e com capacidades sociais de se interligar entre equipas. Nós estamos a entrar numa competição ou num caminho passível de entrarmos em competição muito próximo com robôs, onde nós já temos a batalha perdida. Ninguém vai ser mais eficiente que um robô. Então, como é que um ser humano vai ser diferente e mais valioso que um robô? Só pelas suas capacidades humanas, só pela sua forma criativa de ser, porque isso um robô nunca vai conseguir ter. Na escola de amanhã, cada criança tem tempo e espaço para brincar e a liberdade de crescer ao seu ritmo. Na escola de amanhã, aprende-se que a natureza existe muito para além dos livros. E assim, ao conhecê-la com as próprias mãos, aprendemos a importância de a cuidar. O mundo de amanhã traz consigo muitos e novos desafios. Mais do que nunca, precisaremos de cidadãos conscientes
informados e participativos, capazes de questionar toda a informação que recebem, conscientes de que as nossas vidas estão intimamente dependentes dos recursos do planeta, de outros seres humanos e de todas as espécies, que, tal como nós, são parte indispensável da vida do nosso planeta. Conscientes que todas as nossas ações têm um efeito e que todos estamos a cuidar da nossa casa. Bursting through the chest.